Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. O humano como protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, uma convidada muito especial, ela que é, gente, escritora, bibliotecária. Olha que maravilha! Tássia Olive, que alegria recebê-la aqui. A alegria é toda minha, é uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. Estou aqui hoje para falar de livros, de literatura. Isso, coisa boa, né? Isso é importantíssimo, eu sempre falo. Aqui no Humana Ideia, a nossa proposta é inocular os bons afetos. E não tem nada melhor do que o livro, né, Tássia? Como é especial, né? Como é que foi que você, a chavinha virou e falou assim, eu vou escrever um livro? Como foi isso? Então, eu venho atuando, né, em bibliotecas, eu sou bibliotecária também e... Vou falar disso. Tá, legal. Adoro essa profissão. E tô sempre ali no meio das crianças, há 14 anos, indicando livros, né, de autores incríveis para as nossas crianças. E, né, durante a pandemia, eu estava com a minha filha num momento ali, né, mais íntimo nosso. E que momento, né? Sim, e aí nós tivemos uma história e foi quando eu falei, nossa, mas eu acho que eu também posso ser escritora. Eu também posso escrever e eu também posso produzir, né? Eu acho que é o direito de todos, né, de ter ali a democratização, né, do livro, da leitura e da escrita, né? Então foi nesse start que eu tive junto com a minha filha, nesses momentos que nós estávamos tendo na pandemia. Eu posso contar como surgiu conta essa... pra nós. Eu ia até te perguntar. Tá. Né? Qual é o nome da sua filha? Olivia. Olivia, que lindo. Vamos dar beijo pra Olivia. Beijo, Olivia. Olivia. Como é que foi? O primeiro livro, né? A Menina que Amava os Livros, né? Nós estávamos... Que foi esse, né? Isso, que A foi Menina esse. que Amava os Livros. Só pra gente dar o crédito aqui, a editora Ópera, né? Isso, E a ilustração Ópera. de quem que é? É do Adaga, Anderson Adaga. Anderson Adaga, que maravilhoso. Vamos lá. E ali nós estávamos vivendo dentro da pandemia e lá a gente estava morando num apartamento, não tinha espaço para ter a nossa biblioteca. Eu coloquei uma estantezinha debaixo da nossa mesa de jantar, que é onde a biblioteca é essencial, tem que ter. Perfeito. Então, qual é o lugar debaixo da mesa da casa, né, da família? E ali a Olivia tinha 3 anos e ela ia para debaixo da mesa para fazer a leitura dos livros dela, né? E num momento ali, a menina limpando a minha casa, ela falou, tá, você tinha uma teia de aranha, tinha um monte de aranha, tinha pai, mãe, filho, tinha todo mundo debaixo... Uma família. Uma família debaixo da mesa, tá super perigoso pra Olivia. Aí eu falei, nossa, gente, isso dá uma história, vou escrever. Que legal. E ali eu fiz como um registro também pra Olivia, né? Eu falei, quando ela tiver maior, eu entrego essa história pra ela. E eu não tinha pretensão de virar um livro até então, eu queria deixar guardadinho como uma memória nossa, afetiva, de um momento que nós passamos juntas ali. Mas aí o tempo passou, né? O lançamento desse livro, ele aconteceu o ano passado, né? Como eu trabalho com adolescentes, crianças e tudo mais, eu estava numa oficina, que eu estava fazendo essa oficina com os alunos, para eles terem os livros deles, os textos deles publicados, né? E aí eu falei, vou mandar o meu texto também para as editoras junto com um deles, né? E aí uma editora respondeu que tinha interesse de publicar a minha história. É uma alegria, né, quando Nossa, isso acontece, foi né? assim, aquele meio inesperado. Não, é fantástico, fantástico. Até porque, assim, vamos continuar a pauta da escrita, que eu acho... Eu vou ser classista agora, né? Puxar a sardinha pro nosso lado, não é verdade, Tássia? A escrita, você falou agora do seu processo, da chavinha, né? De como... E que bonito isso, porque nada mais tem tanta potência do que a escrita como afeto. Sim, a sua filha numa situação ali em que o mundo parou, e aí o livro sendo um protagonista. Que bonito isso, né? Tantas histórias lindas que a pandemia nos trouxe também, apesar da grande tragédia que foi. Porque nós não podemos, se esquecer que foram mais de 600 mil pessoas no Brasil que perderam a vida para a pandemia. E aquele, o novo normal nada, porque continua ainda uma mediocridade, pessoas egoístas, continua ainda com esse comportamento tão cruel, tão absurdo, tão assim, desumano, que esvazia as relações. Por isso que é importante lembrar disso. Mas os bons afetos, eu ainda acredito que é a nossa capacidade de transformação do humano. E como a leitura é capaz de fazer isso. Né? Eu falo por mim, eu também. A escrita, para mim, eu sempre digo aqui que o escritor, antes de tudo e qualquer coisa, ele é um leitor.
né? E como isso nos carrega para mundos, para situações diferentes. O livro também cura, né, Tássia? Sim, o livro, né, ele tem esse poder da transformação, né? E para nós, escritores, temos que ser leitores, Verdade, né? sim. Porque como que a gente vai se inspirar também, conhecer? E eu falo que o livro, né, ele te leva para lugares inimagináveis. Lugares que Inimagináveis, você, é verdade, às vezes, sim. nunca poderia estar lá pessoalmente, mas o livro, ele abre como se fosse um portal, né? Para te levar para outros mundos, ter outras experiências, conhecer outras culturas, outras diversidades, né? Ele realmente é um portal e ele tem um papel social de transformação muito potente, muito grande Não mesmo. tenho dúvida, eu acredito muito no poder inoculante do livro, né? Eu uso essa expressão reiteradamente, porque eu não acho outra palavra, Tássia. A leitura, o livro tem que ser inoculado na cultura brasileira. Ah, mas você já ouviu isso como escritora, eu também já ouvi. Ah, o livro acabou. Agora é tudo digital, não vai ter mais nada para cheirar o livro. Eu gosto desse ritual, cheirar o livro, que é uma coisa boa, né? Toque no livro. E na literatura a qual você se propõe, que é a literatura infantil, é mais precioso ainda. E eu não acredito na falência do livro. Eu não acredito. Você, como bibliotecária, escritora, que tem uma atuação nesse universo do livro, da leitura, você sabe tão bem quanto eu que, pelo contrário, as pessoas gostam, as crianças gostam, né, Tássia? E principalmente as crianças, né? Se você pega um livro infantil impresso, colorido, né? A criança tem o contato ali, né? Agora, se você dá um livro digital para aquela criança, o prazer não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. Então, não tem como a gente falar que as bibliotecas vão acabar, que o livro vai acabar, né? Eu vejo muito pelo contrário, né? Eu acho que o livro, ele vai perdurar para toda a vida. Para toda a vida, não vai ter como substituir, né? Eu sou um militante dessa causa do livro e nada mais oportuno para a gente fazer esse levante aqui, né? De voltar a ter projetos através de políticas públicas que acesse para as pessoas condições de ter o livro. Porque o livro no Brasil é caro. Ele é caro. Por um lado, a população de leitores e também para escritores, novos escritores que têm talento, têm potência e às vezes não têm a oportunidade de poder publicar seu livro, não é verdade, Tássia? Sim, os meus livros, eles são publicados de uma forma independente. Sim. São editoras relativamente pequenas, que elas estão começando e que elas dão oportunidade para quem quer lançar seus livros, que estão iniciando, né? Sou uma escritora Por isso nós temos iniciante. que valorizar. Sim. Vou falar de novo. A ópera e a outra... E Caravana. E a Caravana. Tem que valorizar. Sim, e eles têm essa proposta realmente de ajudar, Verdade. né? São De textos... promover, né? De promover, sim. Lógico. De promover a leitura e levar, difundir mesmo o livro para todo mundo, dar acesso para todos, E né? que dupla bonita, né? Ó, leitor, escritor. Que coisa linda, né? Porque eu vejo, assim, até no processo de aprendizagem da criança, o livro físico, ele é fundamental, né? Do toque, da relação com o outro, da roda de leitura. Que conversa boa, Tássia. Fala, pessoal, não saiam daí, gente, ó. A gente vai para um rápido intervalo. Humana Ideia aqui na tela da Band. Volta já. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band+, nessa conversa boa, oportuna, de interesse público sobre livro, literatura infantil. Gente, como é especial, né, ô, Tássia? Com ela, gente, ó, que é bibliotecária, a Tássia Olive, que tem um trabalho aí de uma historicidade, porque a biblioteconomia, que é o curso superior, né, que forma bibliotecários, nunca foi tão importante a gente fazer um levante sobre essa profissão. Sim. Porque o bibliotecário, ele é fundamental, né, Tássia? Sim, eu tô aí atuando há 14 anos, né, Sim. como bibliotecária. E hoje a gente vê realmente a importância desse profissional, levando os livros, né, para todos os públicos, não só infantil, mas eu penso que o bibliotecário tem esse papel de levar, né, a formação leitora para todo mundo, né? A leitura, gente, ela é essencial. Então, o nosso papel ali de incentivar vai abrir, né, vários portais, né? Então, Sim. ali pensamento crítico, imaginação, vocabulário e tudo mais, né? Não, é fundamental, é fundamental. Você, os dados da educação são incontestáveis. Onde você tem o livro, a leitura, como processo da aprendizagem da criança, os resultados são
absolutamente fantásticos, né? Sim, porque uma criança que lê, Sim. né, ela realmente abre um mundo novo Sim. para aquela criança e os resultados da aprendizagem, elas vão ser exorbitantes. E eu acho que até mesmo. antes do processo de letramento, né, Tássia? Sim, Porque tem a criança que não está em letramento ainda, de 2 a 3 anos mais ou menos, porque 4 e 5 já, jardim 1, jardim 2, já começa a fazer um trabalho lúdico com relação ao pré-letramento. Mas também, a nós como adultos, né, a gente ter esse hábito de ler para as crianças, né? Sim, dentro da minha profissão... Você faz isso, né? Dentro da minha profissão, Sim. a gente sempre proporciona ali as rodas de leitura, Eu adoro as isso. contações de histórias. Então, eu tô sempre mostrando... Contação de história. Vem um dia falar sobre isso. Vem, Você volta? vem, volto, Só pra gente volto. falar de contação de história. Eu acho tão Volto. fantástica essa atividade. E é incrível mesmo, porque eles Dá alma, entram né, pro livro, né? dentro da história, junto Que com legal. a contação Sim. ali. Então, eu acho que esses movimentos também fazem parte do incentivo à leitura, né? Ali da mediação, de levar para a criança, né? Tanto no processo ali de quem não está no processo da alfabetização ou quem já está letrado mesmo ali, né? Não, isso é muito legal. Você sabe que eu estava lembrando aqui, não só da contação de história, que, como você disse, né, dá alma pro livro, a criança entra no universo da história, mas também, falando do livro também como inclusão. Né? Eu tenho agora os meus livros todos em audiobook também. Então, até para quem, né, a deficiência visual, por exemplo, possa ouvir. Que legal. Né? E não só também as pessoas também que, não quero ler, eu quero ficar ouvindo no carro, quero ouvir, como se fosse um podcast, né? E o Heriberto Leão, ator, um grande amigo, ele fez o audiobook do meu livro, do meu último livro, Sociedade do Vazio. E quantas pessoas me dão esse retorno? Fernando, eu ouvi o Heriberto colocando a voz dele, uma voz poética, na sua escrita, parece que o livro batia um coração ali. Eu fiquei tão feliz de ouvir isso, né, Tássia? Eu acho que é isso, né? Sim. É toda a proposta, não é só o livro escrito, impresso, o texto. É tudo que o livro traz no seu conceito totalizante, né? Sim, eu acho que é importante também as pessoas lerem, né? Não importa, eu não consigo, o livro é muito grosso, não vou conseguir ler. O importante é você ler todos os dias, Verdade. um pouquinho. Não precisa colocar Sim. uma meta super avançada, porque é assim que começa, né? Sim. Lendo um pouquinho por dia é quando a gente vai conseguir ali realmente atingir um nível de... Verdade. Tem que ser o gosto pela leitura, né? Então você isso. tem que é o É gosto. isso. É você... É um hábito, né? Isso. E Vai se todos os tornando dias você vai hábito. gostando e vai aumentando um verdade. pouquinho. Sim. Eu acho que é importante. Não, é muito isso legal. Eu também. tive uma professora, Dona Vilma, ela me assiste. Ah, é? Ela me assiste. Beijo, professora Vilma. Minha professora da minha fase final de letramento. 3º ano. Olha só. Ai, que linda, Dona Vilma. Beijo pra senhora. E a Dona Vilma, nunca esqueço. Ela fazia com a gente assim, ó. Todo dia era meia hora de leitura. Todo dia, a sala em silêncio, aquele silêncio de biblioteca maravilhoso, né, Tássia? Aquele silêncio de biblioteca que tem tanto a dizer e como aquilo foi importante para mim. E eu acredito a ela sempre, professora, a senhora, se eu sou escritor, gostando ou não gostando, quem eu gosta, quem não gosta, a culpa é da senhora. E o legal é que a gente sempre tem uma figura que nos incentiva ali verdade. na leitura, na Sim. escrita. Eu tive também uma professora, né, que também me incentivou. E principalmente uma figura de uma bibliotecária, que eu frequentava essa biblioteca da minha Nossa, escola. nem me Que fale. Adoro. tinha, graças a Deus, uma biblioteca da minha escola. E a bibliotecária sempre deixava, né, um livro para mim. Então, ela via o meu perfil, o que eu gostava e deixava direcionado para mim. Então, que esse legal. carinho de ter alguém com um olhar para você, isso faz a diferença na vida daquela pessoa para sempre. Não, é fundamental. Você falou de bibliotecário, né? De alguém que marcou na sua vida. E uma parte da minha formação eu fiz em Coimbra, em Portugal. E, lógico, professores renomados, enfim. Mas uma das melhores estações de vivências que eu tive lá, Tássia, foi com o bibliotecário. Olha. Eu encontrava ele 2, 3 vezes por dia. E ele sempre contava alguma história, porque a Biblioteca Juanina, lá de Portugal, de Coimbra, é uma das mais antigas do mundo. Acervos históricos, né? E ele contava ali como foi feita aquela produção, ou a história do livro, inclusive. Então, por isso que eu comecei dizendo que é um levante.
da importância do bibliotecário, não só na esfera pública, mas também na esfera privada, né? Sim, nós bibliotecários estamos num movimento, né, para que as bibliotecas estejam presentes em todas as escolas públicas, privadas, Verdade. em todas, e que tenha a presença do bibliotecário, porque Sim. não adianta a gente ter uma sala com livros, sendo que não tem um profissional ali Verdade. atuando, Sim. né? Então, a gente está nesse movimento para que as pessoas, os alunos, todo mundo tenha acesso a esses livros. Como a gente conversou, né? Os livros, eles têm um custo, né? Então, não são todas as pessoas que têm a oportunidade de ir na livraria, comprar um livro, ter uma biblioteca Verdade. em casa. Então, as bibliotecas têm esse papel realmente Sim. ali de estar presente, de ter essa figura e de mudar a vida das pessoas. Não, é Eu fantástico. acredito muito no poder da transformação Sim. do humano através dos livros. Nossa, eu acredito demais. Por isso que a Humanideia existe para pessoas como você, que tem essa crença, né? Que muitas vezes o mundo material, a ordem econômica, acaba referenciando o que é importante para ela, mas não é necessariamente importante para as pessoas, né? E como é bonito, através da arte, da literatura, da cultura, você vê pessoas humanas resgatando, né, a sua condição humanizante de proporcionar um universo para as pessoas, né? Sim. Eu vi uma vez uma entrevista, eu adorei, assim, sabe? Primeiro que eu sou fã dele, o Frei Beto. O Frei Beto escreveu um livro, né? O que é ser escritor? Como ser um escritor, né? E ele fala das lembranças de memória afetiva que ele tem. E aquilo me tocou tão profundamente, porque eu acho que é isso que a gente faz enquanto escritor. A gente transfere sentimentos, como a Cora Coralina, no seu poema talvez dos mais conhecidos, Saber Viver, né? O que importa a gente estar nesse mundo, Tássia, se não for para tocar o coração das pessoas? Não é verdade? Sim. Gente, embalado nesse movimento filosófico, poético, nós vamos para um rápido intervalo. Humanideia volta já. Humanideia, voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band+, ó, com ela, Tássia Olive, ela que é escritora, bibliotecária, educadora. Ô Tássia, eu ficaria aqui numa vigília literária pra gente falar só sobre o poder inoculante do livro, da leitura, no processo de desenvolvimento humano, né? O livro que talvez seja o maior traço cultural de uma sociedade. Você não acha? Sim, É um traço cultural. Sim, eu acredito também que ele é como se fosse ali ele registra a história da humanidade, Sim. né? Então, quando a gente entra ali numa biblioteca, numa livraria, se a gente parar para pensar, você que é filósofo, você vai gostar, né? Mas quando a gente para pensar que ali foi escrito por um europeu, por um africano, por um indígena, então ele tá ali o registro da humanidade. Sim, É o perfeito. registro da humanidade. E você ter acesso a todos esses tipos de cultura, para mim é incrível. Não, é saber incrível, que existe é incrível. e essa diversidade. A gente chama de bibliodiversidade, né? Sim, sim. Então, assim, para mim é incrível. E revela, né, a potência, né, do humano em ser capaz, pro seu processo de raciocinar, né, de produzir tantas belezas, né? O livro traz isso. Sim. Eu não canso de dizer, e reiteradamente faço isso aqui no Humanideia, de levantar algumas bandeiras, algumas causas, né? O livro, ela é uma das mais importantes sim. causas do humano. Sim. Então, um tempo atrás, teve vozes legitimamente autoritárias nesse país que demonizaram o artista, demonizaram o professor, demonizaram o livro. Teve um aí que falou que a livro é para quem pode, para quem tem dinheiro. E não é isso, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a capacidade do humano em também através da sua produção intelectual, da sua produção de conhecimento, se compreender no mundo, né, Tássia? Sim, como eu trabalho numa instituição, né, com crianças, adolescentes, e nós estamos homenageando a Eliana Potiguara, que é uma indígena, Sim. né, então hoje nós estamos trazendo ali, né, poemas indígenas, a cultura, então eu penso que legal. realmente a gente trazer para o universo da nossa criança, do nosso estudante, uma realidade que ele não poderia, de repente, ir numa tribo indígena, ter aquela vivência. Então, a gente está trazendo de uma forma que a gente pode... Lúdica, né? Legal demais. de aproximar ele ali da realidade, que é algo que ele não Sim, teria acesso. em especial na questão indígena, né?
que tem a cultura praticamente toda oralizada, né? Sim, e E é aí ela é importante uma resgatar isso. e ela é uma das primeiras mulheres indígenas escritoras. Ó, Né? Então a fantástico. gente está trazendo isso porque Sim. ela que trouxe ali um movimento de colocar essas histórias orais de forma registrada e trazer divulgar essa cultura, Maravilhoso. né? Vamos falar dos livros? Vamos. Ó, você pega um, eu pego outro aqui. Vamos lá pra te mostrar. Tássia de Souza Barbosa Olive, a menina que amava os livros, que tem aqui a inspiração, a filha dela, Olivia, que maravilhoso. Isso. Editora Ópera. E o outro? Esse Bela e as Bolhas, da editora Caravana, ilustrações do Rafael Nunes. Esse daqui eu vou E contar esse? Conta pra nós um pouquinho. pouquinho da história desse, tá? Esse daqui, ele fala sobre uma borboleta. Eu seguro pra você. Tá, Vou ela mostrar fala aqui, ó. sobre uma borboleta, né, que vive dentro de umas bolhas e de lá ela não quer sair, né? Então ali ela brinca, ali ela dorme, ali ela fica dentro desse mundo e ali depois ela tem um despertar. E aí quando ela resolve sair de dentro dessa bolha. Ele é um livro um pouquinho mais poético, porque quando Adorei já. Adorei. porque quando a gente lê para uma criança, ela tem uma visão. E quando um adulto pega para ler, ele tem uma outra visão, ele tem algumas camadas ali, né? Eu tava quando eu fui escrever, né, eu tava numa fase ali que eu tive algumas experiências e uma dessas experiências foi dentro da biblioteca. Uma criança que tem ali, ela tinha autismo, ela não queria participar, né, das atividades e ela falou, eu quero virar uma bola. E ali ela virou uma bolinha, entrou dentro do casulo, a professora numa sensibilidade fez todos os amigos virarem uma bolinha, inclusive eu virei também uma Nossa, que bolinha. fantástico. E eu guardei aquilo comigo, eu falei, uma bolha, uma bola onde a gente quer ficar, muitas vezes a gente quer ficar dentro, isolado, num processo, igual as borboletas, né? Então, num processo Até fechado pra se proteger. das dores do mundo. Sim, sim, verdade. E Ah, ali que eu legal. falei assim, eu vou guardar essa história e quem sabe vai virar um livro um dia. Então aqui E virou. E virou. Mas quando eu comecei a escrever, eu não sabia que era uma borboleta. Até então, eu escrevi o texto e lá no finalzinho, quando eu coloquei a última palavra, eu falei, nossa, essa personagem desse livro é uma borboleta. Que legal. E até legal então eu demais. não sabia, né? E o imaginário, né? A semiologia que traz uma borboleta, né? Sim, Desde o casulo, do né? casulo. Transformação. Ah, é maravilhoso. Isso é arte. Sim. A arte faz isso, a gente pensar, a gente sair desse mundo do aparente e no oculto do oculto que se torna aparente, né? De tantas belezas que há. Ô, Tássia, vamos divulgar aqui? Vamos. Para as pessoas acessarem os seus livros. Onde que acha? Tem no site da editora Ópera Editorial, então jogando lá no Google, vocês vão conseguir ter acesso à Menina que Amava os Livros. Perfeito. E pelo meu Instagram também, tassia.olive. Tá na tela. Entre em contato comigo, que eu mando o livro para vocês. Maravilhoso. O outro, Bela e as Bolhas, também direto no site da editora, Caravana, Grupo Editorial. E também no meu Instagram, entrando em contato comigo, também pode ter acesso. Tá, e para palestras, formações, Sim. rodas de conversa, rodas de leitura, né? Contação de história. Também, eu já tô com alguns convites aí, Legal. vou ter com algumas escolas já entraram em contato, eu vou fazer contação de história, um bate-papo com os alunos. Isso é maravilhoso, Tássia. E Eu aí acho tô que agora num projetos Sim, aí sim. futuros também. potencializar isso é potencializar a vida, Sim. né? Outro dia eu participei de uma roda de leitura com jovens que leram um livro meu. Ah, que legal. E me convidaram, foi uma escola lá em São Paulo. E eu fui. E foi, olha, Tássia, eu até fiquei comentando depois com as pessoas. Foi 1h30 que eu fiquei naquela roda de conversa com quase 70 jovens. Mas foi tão maravilhoso para mim, sabe? De ver que o livro chega de forma diferente para cada pessoa, né? Para cada um. E é arte, realmente é arte. É isso, que eu falei do Frei Beto, e essa frase é dele, porque nessa entrevista eu fiquei tão impactado com a fala dele, que ele disse assim, uma vez que o escritor termina o livro, ele entrega para a editora, o livro já não mais pertence a ele, é do leitor. E fala com cada pessoa, né? E cada um tá vivendo uma fase da vida diferente e cada um tem uma interpretação diferente tocado, daquilo. né? Isso. Ah, que legal. E esse da Bela e as Bolhas, ele é um pouquinho mais nesse sentido. Ah, um pouquinho eu vou mais ler nesse então, sentido. hein? Eu já ganhei livro, gente. Você vai ganhar. Já ganhei livro, coisa boa. Ô, Tássia, nós estamos aqui já arrumando para o finalmente. Deixa aqui para as pessoas, porque aqui, sabe que as pessoas que acompanham Uma Ideia, acompanham a Band, é um público bem qualificado, né? Buscando conteúdo, buscando aprendizagem. Deixa uma mensagem para as pessoas da importância do livro, da importância de se ler para uma criança.
Gente, eu falo que a criança, ela é como se fosse um diamante bruto, né? No qual a gente vai lapidando, vai lendo, vai moldando e vai construir o caráter, a personalidade Verdade. dessas crianças ao longo da vida. Então, leiam para as crianças, né? Leiam para todos, leiam para vocês, incluam livros na rotina de vocês e da leitura. Eu acho que eu acredito realmente que os livros transformam o mundo e transformam as pessoas. Que coisa mais linda, gente. Ó, volte, hein? Pode Tem deixar. livro no forno? Tem um livro no forno, Sai esse ano? sai no finalzinho do que ano. Tem mais maravilha. um livro infantil vindo por aí. Então fica o convite para você voltar a legal. falar desse livro aqui no Humana Ideia. Legal, tá bom? combinado. Gente, pessoas como ela, ó. Tássia Olive, obrigado, Tássia. Imagina, Adorei foi um o papo. prazer Adorei ter o papo. vindo. Ficaria aqui, como eu já disse, numa vigília literária para falar sobre o poder inoculante do livro. Obrigado, viu? Legal. Volte mais vezes. Obrigada a você, Tá agradeço bom? pelo convite e até a Que próxima. legal, gente, ó, pessoas como a Tássia, que faz a diferença nessa prospecção da arte, a escrita como um processo libertador. Eu gosto muito, Tássia, de um autor francês chamado André Malraux, quando ele diz assim: a leitura de um livro é um diálogo incessante. O livro fala e a alma responde. Humana Ideia Humano fazendo a diferença para esperançar dias melhores. Aqui na tela da Band, todo sábado. Espero vocês.